Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Uma questão de ordem. Cumprimento você que nos acompanha pela TV Assembleia, que também nos acompanha pelo portal da Assembleia, no al.ce.gov.br, e você que nos ouve pela FM Assembleia 96,7, todos os dias 10 da noite você ouve o programa Questão de Ordem pelas ondas do rádio na FM Assembleia para todo o estado do Ceará e o Nordeste, pela força das ondas da FM Assembleia 96,7. Hoje, a gente vai falar de uma grande conquista da ciência do estado do Ceará. Foi assim que o reitor da Universidade Federal, o professor Cândido Albuquerque, se referiu à vitória da Universidade Federal do Ceará. A UFC, a nossa querida UFC, foi uma das 6 instituições de pesquisa de todo o país que foram selecionadas para a instalação de centros de pesquisa aplicada em inteligência artificial. A proposta da Universidade Federal foi aprovada em seleção nacional conduzida por um consórcio formado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério lá em Brasília, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, além do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O anúncio dos vencedores se deu no último dia 4 agora deste mês de maio. A proposta é intitulada Centro de Referência em Inteligência Artificial CEREA. E o objetivo é desenvolver projetos na área da saúde, entre outras coisas, envolvendo internet, big data e transformação digital. Esse é o tema de hoje do programa e a gente vai comemorar essa grande conquista, esta grande vitória para o Ceará, como bem disse o reitor da UFC, professor Cândido Albuquerque. Aqui no programa eu vou receber, já está aqui comigo, pela nossa plataforma Zoom, o pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal, professor Rodrigo Porto, ele já está aqui comigo, professor Rodrigo, falando lá do escritório dele, da casa dele, e a gente vai conversar. E a gente está contactando, já vai estar com a gente também o pró-reitor de pesquisa, que é o professor Jorge Lira. E a gente vai conversar a partir de agora. O professor Rodrigo, ele tem graduação em Engenharia Elétrica pela UFC, tem mestrado também em Engenharia Elétrica, doutorado em Engenharia Elétrica, doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas. Ele é professor titular da UFC, não é? Ele, inclusive, coordena um programa de projetos de pesquisa em comunicações móveis, que é financiado pela Ericsson do Brasil. E ele coordenou cerca de 30 projetos de pesquisa. Já conosco também o professor Jorge Lira, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Eu estou aqui como pró-reitor de pesquisa e como pró-reitor adjunto da Universidade Federal do Ceará. O professor Jorge Lira, ele tem graduação em matemática, tem mestrado em matemática, tem doutorado em matemática e também tem pós-doutorado em matemática. Ele, inclusive, coordena o programa Cientista-Chefe aqui no âmbito da Secretaria de Educação do Estado, que é financiado pela FUNCAP. Ele é um dos diretores da Sociedade Brasileira de Matemática. Está no ar o Questão de Ordem e a gente vai falar dessa importante conquista da Universidade Federal do Ceará, que é exatamente o projeto da UFC, foi aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Comitê Gestor da Internet e Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, para exatamente instalar centro de pesquisa aplicada em inteligência artificial. Aliás, a universidade tem como parceiros nessa iniciativa a PUC do Rio, a Universidade Federal do Piauí e a Universidade de Fortaleza, a Unifor, além de um parceiro privado, a Rede Saúde
Apvida. No ar o programa, eu quero cumprimentar meus convidados, professores Jorge Lira e professor Rodrigo Porto. Professor Jorge, pró-reitor, tudo bem, professor? Boa noite, é um prazer recebê-lo. Boa noite, como vai? Tudo bem? O prazer é nosso de estarmos aqui representando a UFC. Que bem. Sempre temos aqui um canal aberto de questão de ordem. Muito obrigado. Que bom. Professor Rodrigo, tudo bem, professor? Está me ouvindo bem? Tudo bem. Boa noite. Obrigado pelo convite. Prazer. E eu queria aqui começar com os dois, começar com o pró-reitor, depois o pró-reitor adjunto da sequência. O que é que representa esse Centro de Referência em Inteligência? Eu gostaria que os dois falassem da importância. O nosso querido reitor, ele está comemorando, né? Ele disse a universidade buscava um projeto como esse há muito tempo e é uma vitória da ciência para o estado do Ceará. Qual a importância? O que é que esse centro vai fortalecer a universidade, hein, professor Jorge Lira? Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. É multidimensional a importância, né? Primeiro porque situa a UFC, dá um selo de excelência, reconhece a UFC, como o nome já sugere, como centro de referência na área. E é uma área que tem um óbvio impacto, o Rodrigo vai elaborar mais sobre isso, mas um óbvio impacto estratégico em todos os aspectos, científico, tecnológico, mas também social e geopolítico até, né? Acho que se a gente assiste hoje a uma tensão mundial à escala global sobre quem domina IA, quem domina ciência de dados, inteligência artificial, os novos mundos do trabalho, que inclusive ficaram mais dramaticamente evidentes aí com esse mundo de pandemia, né, que está aflorando aí toda uma constituição nova da formação profissional e científica. Então, a UFC já parte na frente. Nacionalmente, estamos aí alinhados às instituições, as raras e muito distinguidas instituições que foram premiadas com esse edital da FAPESP. Vejam só, é a FAPESP, que é a Fundação para a Pesquisa em São Paulo, que colocou crivos extremamente seletivos para fomentar essa ação junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a UFC foi escolhida para integrar esse panteão, né, de excelência. Isso não vem do dia para a noite, isso não é uma questão assim que realmente tornou-se aí uma construção, digamos, intempestiva. É fruto de uma longa trajetória de pesquisa, de excelência que vem sendo acumulada na instituição, na universidade. Nós temos individualmente valores que são de inserção internacional, profissionais, pesquisadores com qualificação e reconhecimento internacional na área, em torno dos quais nós conseguimos nuclear grupos de pesquisa muito fortes, e essa excelência condensou um ambiente. Se não houvesse esse ambiente, essa oportunidade trazida por tanto esforço colaborativo de anos de trabalho e pesquisa, nós não teríamos, obviamente, ganho esse edital, né? Essa proposta não teria sido vencedora. Mas, além disso, há necessidade de coesão. Só grupos de pesquisa excelentes, inovadores como temos, por si só não fazem uma proposta articulada de um centro. Então, foi preciso ter uma visão estratégica da universidade. E aí, como você já mencionou, o reitor divisou esse campo estratégico, ele viu a necessidade premente da gente estar alinhado a essa área e colocou isso como mote da gestão dele, que se fosse criado realmente um centro com essa característica. E impulsionou essa nossa busca, até motivado por visitas que ele fez à China, onde viu que realmente essa área assume aí, como eu já falei, um poder de expressão internacional muito forte. E, por fim, eu não posso deixar de falar que nós temos uma marca genética, né, nesse projeto que remonta ao professor Tarcísio Pequeno, né, que está hoje à frente da nossa FAP, a Fundação para a Pesquisa FUNCAP, ligada também ao Estado, e que é um dos grandes mentores da área no Ceará, né? Aí a gente tem precursores dessa natureza, já que trabalham na área, quando ela ainda tinha uma certa aura romântica, muito antes até desse boost, desse impulso tecnológico com os novos computadores e redes que nós temos visto aí na inteligência artificial nos últimos anos. Então, acho que somando esses fatores todos, em resumo, um perfil de excelência dos pesquisadores, a visão de longo alcance do reitor da universidade, da administração superior nessa gestão, e o impulso que a nossa Fundação para a Pesquisa tem dado à inovação tecnológica no Estado, somando tudo isso, a coordenação de pessoas aí como o Rodrigo e outros tantos que puderam vencer essa proposta, acho que encontramos um casamento muito interessante. E eu acrescento, finalizando, a parceria com as empresas. Ou seja, aquele discurso anacrônico, né, de que a universidade não deve ter, digamos, essa ligação com o mundo empresarial, com a demanda que a sociedade e o setor produtivo representam, isso a gente superou, pôs de lado. Nós temos aí parcerias, o Rodrigo vai também elaborar sobre isso, certamente, na sua fala, parcerias com o setor privado, que são um dos elementos fundamentais da proposta.
Professor Jorge Lira, que falou agora, que é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Ceará. Professor, eu vou já ouvir o professor Rodrigo. O senhor tocou 2 pontos que eu queria ressaltar. De há muito este programa, ele conversa com a academia, a gente conversa com a UFC, com a Unifor, e de há muito se discute exatamente essa quebra dessa redoma, né, das universidades. A universidade vivia numa redoma, não é, em que a sociedade estava lá fora e a universidade pensando ciência completamente, muitas vezes, dissociada de demandas práticas. E o senhor acabou de dizer aí que isso é passado. Quer dizer, a universidade precisa se parcerizar, inclusive com entes privados, com empresas, com empresários, o mundo dos negócios, por que não? Então, esse é um grande passo. Quando o reitor esteve aqui, o professor Cândido, foi antes da viagem da China, ele até falou dessa viagem, ele tinha um pensamento da universidade avançando nesta área. E me parece que essa conquista da UFC vem sacramentar esse novo momento. É assim, professor Jorge? Certamente. A gente põe de lado, como eu falei, essa pretensa dualidade de que ou a universidade faz pesquisa básica, é desinteressada, ou ela, digamos, corrompe seus objetivos porque se alia, digamos, ao mercado. Isso é um dos falsos antagonismos em que a gente vive por conta de uma prisão ideológica. Isso aí foi rompido. É como o professor Antônio Gomes, que me precedeu na pró-reitoria, falava, é como se a gente estivesse socializando e tornando públicos recursos privados. Os recursos privados que vão ser trazidos para dentro da universidade por conta do centro são recursos que vão gerar inovação, pesquisa que tem um forte impacto social e que não se esgotam no atendimento às demandas de uma empresa ou de um setor empresarial. Eles são elementos que alavancam toda uma produção que é de interesse social, de interesse muito mais amplo. E a gente tem nisso o capital privado, sim, como parceiro. Acho que é preciso realmente romper de vez essa pretensa oposição entre conhecimento científico e inserção em impacto social e produtivo, gerando riqueza para termos mais bem-estar. Acho que esse discurso anacrônico realmente ele está definitivamente, digamos, sepultado por essa iniciativa da UFC, graças mais uma vez também a essa visão do professor Cândido que você manifestou aí. Foi nosso Marco Polo, né? Foi lá a China e descobriu riqueza que pode vir aqui para o Ocidente, trazer mais prosperidade para todos nós. Muito bem, professor Jorge Lira, e esses anacronismos têm que ser realmente virado, essa página, não é? Para a gente seguir adiante. Até porque, professor Rodrigo, o capital privado, ele não contamina, né? Quer dizer, não existe essa questão, né? Como disse bem o professor Jorge, não existe essa dualidade, ela é falsa. E a universidade, ao ingressar nesse novo patamar, vamos usar essa terminologia, ela começa a desbravar fortemente. Eu queria que o senhor falasse, professor Rodrigo, que é o pró-reitor adjunto, o professor Jorge já falou do que ele representa, são 6, né? Apenas 6 instituições foram selecionadas. Qual foi o projeto da Universidade Federal? O que isso vai impactar ainda mais fortemente, vai impulsionar ainda mais, o que isso vai resultar para a nossa inovação, para a nossa criatividade científica no âmbito da Universidade Federal? Bom, Renato, obrigado mais uma vez. Eu só pedi logo aqui desculpas aos telespectadores, porque tem uma pequena obra aqui próxima, aqui onde eu me encontro. Não vai ter um ruído aí, mas eu acho que o som o som está bom, professor. É suficiente. Tá bom, ótimo. O som está muito bom. Muito bem, o professor Jorge acho que fez um arrazoado aí, muito completo, né? Introduzindo o assunto. Essa questão da relação com empresas, uma boa parte da comunidade acadêmica já superou isso há algum tempo, né? Tanto é que a Universidade Federal tem inúmeros contratos de parceria com empresas. É bem verdade que são, em boa parte, empresas estrangeiras, multinacionais com sede no Brasil, que têm uma cultura também já desenvolvida de compreender, né, a dinâmica da universidade, buscar ali um espaço comum de atuação, ganha-ganha, né? Então, esse centro, ele traz essa experiência um pouco mais próximo, né? Nós estamos falando de um grupo privado que, enfim, nasceu aqui no Ceará, que tem raízes cearenses, embora hoje esteja muito espalhado, né, no Brasil. Então, a gente começa a dar um exemplo também, digamos assim, de uma pesquisa que tem relação com as demandas bem próximas aqui da nossa realidade, né? Isso sim é um avanço interessante.
E, nesse caso da área de saúde, acho que é indiscutível, né, a importância de se alavancar as pesquisas nessa área. Então, isso forma uma cultura, o centro ajuda nessa direção de uma cultura de cooperação universidade-empresa. A participação das empresas, ela não entra só com capital, que é importante, evidentemente, sem dinheiro você não faz pesquisa de qualidade, mas também, na minha experiência, que tem relação com empresas também há muitos anos, a empresa ela ajuda a academia a direcionar as pesquisas para as aplicações. A empresa na ponta ela tem uma noção muito viva, né, de onde pode haver uma melhoria de eficiência, uma melhoria de desempenho, de qualidade. No caso da saúde, nós estamos falando de prevenção, diagnóstico, monitoramento de pacientes, né? Então, a empresa tem esse sentimento muito concreto e nessa relação com a universidade, que tem muito conhecimento, né, a gente, às vezes, no entanto, falta o quê? Falta um direcionamento para uma pesquisa aplicada. A empresa ajuda o acadêmico a usar, por exemplo, o conhecimento de inteligência artificial, que é um conhecimento que a universidade tem, digamos assim, um estoque de conhecimento significativo nessa área, mas ele podia ser aplicado em diversas áreas, né? E aí um pesquisador pesquisa um assunto, outro pesquisador de outro grupo de pesquisa pesquisa outro assunto, o centro coloca esse pessoal todo junto, né, numa visão mais coerente, com um direcionamento para a área de saúde e com problemas concretos que a empresa coloca para a gente. Então, tem tudo para ser um resultado científico, mas também um resultado de impacto social significativo. O modelo do centro, que foi pensado pela FAPESP, que nós aderimos e conseguimos vencer nessa concorrência, ele em si já é muito positivo nessa direção da geração de resultados de impacto. Professor, eu estou aqui com os dois pró-reitores, né? O professor Jorge Lira, que é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal, e o pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação, o professor Rodrigo Porto. Professor, o projeto da UFC, quando ela apresentou o projeto para disputar, não é, o edital, já foi pensado na questão da saúde, já foi em parceria com a Apvida, que é a empresa que a gente está citando o nome, pode citar o nome tranquilamente, não tem problema nenhum, o projeto já foi imbuído dessa parceria, a universidade já concorreu ao edital, já com uma coisa bem focada? Muito bem. Não sei se é o Jorge ou sou eu que vai responder. Não, pode falar, professor. Depois o professor Jorge pode complementar. Vocês fiquem à vontade aí. Tá bom. Então, a submissão desse processo, desse projeto, se deu já com a primeira onda da pandemia, né? Então, nós já estávamos num clima em que a área de saúde mostrava carências no Brasil muito importantes, carências práticas, né? Então, houve uma sugestão natural, né, que o projeto se dirigisse para esse setor. Além de que a própria FAPESP, que ela elencou alguns setores prioritários, área de agricultura, cidades inteligentes, e incluiu a área de saúde como um desses setores, né? Então, já havia essa sugestão, a pandemia sinalizava nessa direção. Então, a UFC saiu em busca de um parceiro na área de saúde. Nós sondamos alguns parceiros, né, até que um desses parceiros respondeu mais rápido, mostrou interesse, disposição, aderiu à ideia de, digamos assim, de corpo e alma, né? Então, a proposta, de fato, já saiu daqui, ela foi submetida em julho de 2020, ela já saiu daqui perfeitamente formatada com esse parceiro, com essa área, e listando uma série de aplicações práticas que a inteligência artificial poderá ter nos próximos anos na área de saúde, né? Ela foi realmente já fechadinha e do jeito que ela foi aprovada, que é muito bom também. Não precisou nem de ajuste ou de correções, foi aprovada com louvor. E como disse o professor Rodrigo, professor Jorge, a questão da saúde foi escolhida por razões óbvias, né? Nós estamos vivendo aí essa pandemia, nunca é demais lembrar a grande ideia, né, concretizada em parceria pela UFC, Unifor, Esmaltec, que foi o capacete Elmo, que é uma grande realidade, que ele inclusive agora está sendo aperfeiçoado. Quer dizer, esse capacete foi de uma enorme valia, não é? Ele serviu, não, ele está servindo, não é? Fortemente. Então, a escolha da questão saúde está explicada, até porque a pandemia mostrou que o Brasil tem muito a avançar nessa área.
E o centro vai trazer mais o quê? Vai agregar mais o quê, professor Jorge? Quando é que o centro estará efetivamente estruturado dentro da universidade? Claro que a universidade já tem trabalho nessa área, no campo da inteligência artificial, como bem disse o professor Rodrigo. Mas o centro propriamente, Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência, quando é que ele está instalado, já que o anúncio foi agora dia 4 de maio, né? Está recente. Ótima pergunta. De fato, o projeto vencedor, esse projeto que passa pelo crivo, como já foi colocado aqui, da FAPESP e Ministério da Ciência e Tecnologia, enfim, um processo seletivo muito, muito rígido, esse projeto é aspecto de uma outra construção que é maior, é mais ampla, que nós temos um centro de referência em IA na universidade, que abriga todos esses grupos de pesquisa, e quando digo abriga, a gente também tem um desenho novo aqui. Tradicionalmente, nós pensamos de forma ainda muito anacrônica também, que todos têm que estar em um mesmo local físico e termos uma estrutura assim que é verticalizada, um organograma com caixinhas e salas e tudo. Então, aqui já é uma experiência muito interessante de inovação acadêmica e organizacional, que é termos um desenho multicêntrico, né? Nós temos pesquisadores de várias pós-graduações, vários laboratórios que trabalham numa rede. Então, esse conceito de rede é a maneira como a gente está estruturando. É óbvio, vai ter ali uma estrutura física, vai ter pessoal, nós estamos agora com um edital, inclusive, aberto da nossa pró-reitoria, inclusive uma demanda suscitada pelo próprio reitor, para a contratação de professores visitantes de alto impacto. A gente quer trazer já jovens doutores, pesquisadores com maior senioridade também para integrar essa iniciativa. E tudo isso é uma movimentação, né, de equipar, de ter pessoal, de ter a vinda de novos profissionais para realmente sediar e sedimentar esse núcleo. Mas, repito, sem que a gente tenha assim, uma conformação tradicional de dizer esse é o laboratório, está fechadinho, só quem tem as chaves é esse grupo ou aquele. De fato, é um desenho aberto, colaborativo, em rede, porque essa rede, inclusive, tem que se expandir globalmente. A gente também não pensa nos modelos clássicos de inovação e transferência de conhecimento, que é apenas atender ao mercado local ou apenas atender a demandas supostamente regionais. A gente viu com a pandemia, de forma dolorosa, que problemas globais nos afetam e as soluções também têm que ser globais. Então, a IA, que está sendo feita na UFC, tem validade e alcance globais. A gente quer fazer isso para que as nossas soluções sejam repercutidas a partir da parceria com a Apvida, mas englobando outros setores além da saúde daqui a pouco e outros parceiros também. Até porque, eu faço um comentário aqui en passant, de que além da parceria com o setor empresarial, nós temos uma forte parceria hoje, colaboração muito estreita com o setor público. A gestão pública cearense se beneficia do conhecimento que a UFC vem acumulando e vem produzindo, inclusive no enfrentamento à pandemia. Temos cientistas atuando em vários setores estratégicos do Estado, na saúde pública, na segurança, na educação, liderando projetos em que dados, ciência de dados e inteligência artificial são dois componentes fundamentais para a tomada de decisão e racionalidade das políticas públicas. Muito bem. Eu finalizo dizendo que todo esse esforço é um esforço a partir do projeto inicial, mas que vai realmente se multiplicar aí em novas linhas de pesquisa nas nossas pós-graduações da UFC. É bom dizer, né, professor Lira, que a entrada da universidade nesse edital vai garantir o financiamento do centro ao longo de 5 anos, renováveis por mais 5, né? Quer dizer, cerca de 2 milhões, né? Que vai abranger contratação de pesquisadores e o fomento de pesquisas que visem solucionar problemas práticos, né? Quer dizer, essa que é a grande questão, né? Quer dizer, a universidade vai buscar aplicações tangíveis dentro das necessidades que se apresentam. É assim, professor Rodrigo? Vocês já têm, por exemplo, uma bússola, quer dizer, vocês estão num navio que vai sair, já sabe pelo menos para onde é que vão, né? Quer dizer, não é como o Cristóvão Colombo que saiu assim, aí de repente chegou na América, né? Mas vocês já sabem mais ou menos para onde qual o norte desse caminho. Isso. Antes, só um detalhe, a UFC, a previsão é que a UFC receba um aporte ao longo desses 5 anos, né, de 10 milhões de reais, 2 milhões de reais por ano, e isso é um valor para a realidade da ciência
brasileira bastante significativo. Então, existe espaço realmente para que a gente construa uma estrutura física e também virtual de colaboração, todas as condições para o sucesso, né, dessa empreitada aí na área de saúde. No mais, em relação a essa bússola que você falou, o movimento, digamos assim, mais ativo das universidades de buscar parceiros externos, podem ser empresas públicas também, economia mista e privadas, né? Ele realmente é um processo gradativo que ganha corpo nessa última década, eu diria, né? E as universidades, elas foram instadas a criar um setor específico dentro das universidades, né, públicas particularmente, chamados Núcleo de Inovação Tecnológica, os NITs, né? Foi uma previsão, inclusive, legal da Lei de Inovação. E esse setor, ele então é obrigatório, né, nas universidades públicas, ele tem exatamente esse papel. Ele tem um papel tanto de verificar o que é que a universidade está produzindo, já está produzindo sozinha, que pode ser transferido para a sociedade, para as empresas, né? Pode verificar também uma demanda da empresa ou de algumas empresas em que há uma competência para desenvolver junto, um projeto conjunto àquela tecnologia, aquele produto, né, aquela solução. Tá? Então, hoje a gente tem essa estrutura. Um exemplo concreto disso é uma recente parceria que a UFC firmou com a FIEC, já para estreitar laços, né, ainda mais. Há um projeto muito interessante agora envolvendo toda a cadeia de pesca do atum no Ceará, com a Universidade Federal do Ceará, com o Labomar, né, uma troca importante, mapeamento de espécies, só para dar um exemplo recente, né, desse tipo de ação, né? Então, hoje, essa realidade realmente mudou muito. A universidade busca o parceiro para suas pesquisas, financiar suas pesquisas e também oferecer aquilo que ela já tem, digamos, avançado. No ano passado, no retrasado, nós tivemos um caso interessante daquele molho vermelho à base de acerola, o Netshoe, foi muito interessante, desenvolvido na UFC, uma empresa da área de alimentos se interessou e comprou a patente, ou alugou a patente, e nós firmamos um contrato de licenciamento. Então, essa é uma realidade hoje mais consolidada, superados muitas barreiras ideológicas nesse sentido, né? E eu diria a você que a universidade hoje sabe para onde vai também nesse terreno e dialoga com muito mais fluidez com esses atores todos externos. Não tem mais redoma, não. A gente pode praticamente decretar aí o fim da redoma. Que bom. Professor Rodrigo Porto, que falou aqui, que é o pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação. Professor Jorge Lira, a universidade já... Eu me lembro quando eu conversei com um reitor aqui, o professor Cândido, aqui no Questão de Ordem, ele falava exatamente do Centro de Referência CRIA, né? CRIA, quer dizer, a universidade, isso já está funcionando. Então, quer dizer, para o UFC, o trem já está andando, né? Quer dizer, esse Centro de Referência, esse CEREA, ele já vai entrar nesse trem do CRIA. É assim, professor Paulino? Exatamente. O CRIA é o CEREA sem vogais, né? Então, assim, a gente já tem um projeto que vai ser naturalmente incorporado ao CRIA. O CRIA é essa entidade supradepartamental, está acima de departamentos e laboratórios, que reúne muitas competências. E, claro, o aporte de recursos, como o Rodrigo colocou, e as parcerias firmadas em torno do projeto CEREA vão irrigar, vão inseminar o CRIA definitivamente, dar uma motivação extra para que os pesquisadores se sintam ali nucleados em torno de um objetivo maior. Então, realmente, o projeto vencedor agora foi uma etapa fundamental para essa consolidação. A gente, obviamente, tem planos alternativos de sustentabilidade do CRIA, desse centro de referência mais amplo, como eu disse também, porque ele deve abranger outras aplicações e também pesquisa básica. Aqui eu faço parênteses para dizer o seguinte, que ao mesmo tempo que a gente tem essa reorientação, essa preocupação de atrelar-se a demandas sociais e empresariais, sem nenhum prejuízo ou preconceito, né, em relação digamos, à natureza acadêmica do trabalho, ao mesmo tempo que isso é um ponto forte hoje da gestão da universidade, a gente não pode jamais esquecer que pesquisa básica que é o fundamento de tudo isso que nós conseguimos. Nem sempre a gente tem uma pesquisa orientada de forma tão unidimensional, de forma tão direta para o objetivo final. Muitas vezes a solução de um problema vem dos lugares mais insuspeitados. A própria IA, a inteligência artificial, quando ela surge, né, no cenário
da pesquisa surge por demandas que são, por exemplo, relacionadas ao fundamento lógico da matemática, aos primórdios da teoria computacional, né? Vem lá do Leibniz, vem de pesquisa que eu nem diria que é acadêmica, né? Vem da curiosidade humana. E com o advento de técnica suficiente, a microeletrônica, das redes hoje de computação, essas categorias mais abstratas se tornam presentes e dão soluções concretas a problemas que eram impensáveis de atacar antes. Então, é muito importante saber que pesquisa básica não pode ser dissociada da aplicação. E a gente também corre em outra falsa dualidade de dizer vamos priorizar pesquisas direcionadas em detrimento daquilo que é mais investigativo, mais indireto. Não é o caso aqui. O CRIA é um exemplo claro disso. Vamos fazer ali das coisas mais básicas e fundamentais, aquelas mais aplicadas que vão no dia seguinte para a cadeia produtiva. Aliás, o senhor disse algo interessante, professor Jorge Líder. Assim como a parceria com o ente privado, com o mercado, não contamina a relação da universidade, é preciso também entender que aquela pesquisa básica, ela vai sedimentando até chegar ao ponto que a universidade chegou, não é, professor Rodrigo? Quer dizer, a Universidade Federal chegou a esse ponto de se credenciar a receber essa láurea, né, digamos assim, entre apenas 6 instituições, exatamente porque, é como o senhor disse no início, é um longo caminho que já foi percorrido no âmbito da universidade. Exato. A gente não ganhou por acaso esse edital, né? Havia uma massa crítica, como eu disse, uma massa crítica, como colocou o professor Jorge, foi sendo desenvolvida pela curiosidade natural dos pesquisadores ao longo dos anos, a formação de estudantes em mestrado, em doutorado. Quer dizer, você aumenta o estoque de conhecimento. Esse estoque de conhecimento alcança uma massa crítica. Quando vem uma oportunidade essa massa crítica se manifesta. A gente tem competência, conhecimento, vamos aqui direcionar nesse edital específico, vamos direcionar para essa aplicação. Mas nada impede, muito pelo contrário, como o professor Jorge disse, esse estoque de conhecimento pode ser direcionado para várias áreas. A IA é uma ferramenta, né, um meio para você resolver problemas na agricultura, nos transportes, enfim, na saúde, né, na segurança pública também, enfim. Então, o processo é esse mesmo, o professor Jorge explicou muito bem. Você precisa criar uma massa crítica. Sem essa massa crítica, nós nunca teríamos ganhado se a gente resolvesse aprender IA agora. Dissesse, FAPESP, por favor, nos financie para a gente aprender IA. Isso não existe, né? Isso não existe. Então, realmente não foi por acaso que nós ganhamos, tá bom? Isso é importante frisar. Bom, o professor, eu estou conversando aqui com os dois pró-reitores, o de pesquisa e o professor adjunto também de pesquisa, o professor Rodrigo. Professor Rodrigo, o senhor integra exatamente o comitê executivo do projeto, não é? O diretor é o professor José Soares de Andrade Júnior, do Departamento de Física. O vice-diretor é o professor Pedro de Alcântara Santos Neto, que é do Apvida, nessa parceria. E aí também o professor Jorge Soares, Pesquisa e Inovação, professor Rodrigo Porto, Transferência Tecnológica, e professor Maurício Benevides, Educação e Difusão de Conhecimento. Então, o comitê já está com a mão na massa, professor Rodrigo? Bom, o comitê esteve com a mão na massa desde a proposta, né? Porque essa proposta ela realmente exigiu algumas noites mal dormidas de todas essas pessoas e muito outras pessoas que eu queria agradecer aqui, os pesquisadores na ponta que elaboraram propostas técnicas, né? O professor Jorge, que deu a cobertura institucional, o apoio e costurou essas partes, né, para que elas pudessem todas conversar em uníssono. Então, assim, nós temos agora um momento chave que é firmar o acordo com a FAPESP, vai haver alguma burocracia, alguma formalização, uma espécie de convênio, né, para a gente começar a receber os recursos, com a Apvida também, tem um meio de campo aí para a gente fazer, nada que vá demorar muito, né? Mas, assim, o projeto do centro, lá na proposta, ele está muito claro, né? Você acabou de citar aí o comitê diretivo, né? Você tem 6 propostas técnicas, que a gente poderia conversar muito sobre elas, mas eu não sou especialista em saúde, né? As pessoas mais voltadas poderiam explicar melhor, mas alguma coisa, como eu disse, na linha de diagnóstico, prevenção e monitoramento, né? Três atividades da saúde que podem ser muito beneficiadas com o IA. Os pesquisadores principais que vão conduzir essas linhas também foram identificados à época e se comprometeram, estão disponíveis.
Então, nós temos, digamos, a equipe está em aquecimento, só esperando o apito do juiz para o jogo começar. No caso, estamos só aguardando esses detalhes finais da FAPESP, do MCTIC, para o repasse dos recursos. Que maravilha. É só o juiz apitar e parece que esse time aí é o Flamengo, né? Apitou, já vai em direção ao gol. Não vai perder muito tempo com a bola no meio do campo, né? E como joga o Flamengo. Pega a bola e vai para resolver a parada. Professor Jorge, qual o papel dos parceiros da UFC? É o Instituto Ciência e Tecnologia, a PUC do Rio, a Federal do Piauí e a nossa Unifor. Qual o papel deles nessa caminhada do funcionamento do centro? Esse é mais um aprendizado, Renato, que a gente vai exercitando, né? Nós temos, como eu disse, assim como dentro da universidade tem a figura do departamento, que ainda é muito forte, né? Tem a natureza necessária, é preciso que haja organização em qualquer ambiente, mas a gente tem que, muitas vezes, exercitar mais um diálogo e a conexão. Então, aí vem mais um exercício de articular diferentes universidades, instituições que são também não acadêmicas, né, que são do setor empresarial como a Pevida, para que a gente possa fortalecer-se mutuamente. A UFC tem um papel de nucleação. No caso da UFPI, nós temos ali uma transferência, né, para usar o vocábulo que já foi usado aqui, né, de pessoas que têm a formação a partir da UFC, mas que já vão também experimentando a nucleação de novos ambientes. E ali eles têm uma parceria muito forte com a própria Apivida, junto ao UFPI, né, que é vital até pela proximidade, assim, até física. Nós temos toda essa articulação em que cada um dos componentes entra com certas forças do projeto, certas especificidades do projeto, né? Sejam aquelas mais relacionadas à formação de recursos humanos. Então, a gente tem uma preocupação em povoar recursos humanos em regiões em que realmente outros setores econômicos são, obviamente, impensáveis. A gente vai ali formando mão de obra qualificada em um setor que é extremamente atrativo e que tem necessidades drásticas do pessoal. Então, o papel de alguns parceiros é na formação, em outros casos é em trazer experiência acumulada e tecnológica para a UFC, para que nós já possamos aprender e não ter que reinventar a roda a cada momento. Então, cada um desses elementos foi trazido para junto da proposta de forma muito racional, de forma muito bem pensada, porque são elementos que se somam para ter uma proposta completa, né? Pois não, professor Jorge, interessante o senhor estar falando aí, porque quando eu conversei aqui com o professor Carlílio Lavô, que foi secretário de Saúde, hoje está na Fiocruz, ele sempre disse que um grande desafio aqui no Nordeste, né, no Ceará e no Nordeste, é exatamente a formação de pessoal, não é? E nesse setor de saúde, eu imagino, essa pandemia mostrou que a gente, no Brasil como um todo, nós tivemos que caminhar muito em qualificação de pessoas com o trem andando, né? Quer dizer, era o trem andando e as pessoas sendo qualificadas para funcionar, porque essa doença, ela impactou, ela congestionou o sistema de saúde. E essa questão da qualificação é fundamental nisso, né, professor Rodrigo? Quer dizer, e o projeto prevê isso, como bem disse o professor Jorge. Isso, acho que o professor Jorge, inclusive, pode complementar com uma visão mais ampla da formação e pós-graduação, mas, de fato, nesse projeto específico existem bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, bolsas de pós-doutorado, né, tanto para estudantes que, eventualmente, já estejam matriculados nos nossos cursos, como, eventualmente, estudantes que venham ser convidados, pesquisadores de pós-doutorado, que a gente convide especificamente, né, para atuar no centro, né. Isso tudo, a pesquisa, é bom a gente, né, entender que a missão da universidade, a formação de pessoas, vamos colocar assim, ela pode ser feita de várias formas. O ensino é um mecanismo clássico, mas a pesquisa também forma. E forma muito bem, porque normalmente a pesquisa coloca o estudante diante de um problema concreto, no caso da engenharia, eu falo muito em termos de engenharia, né, que é a minha formação, diante de um problema concreto, necessidade de encontrar soluções, né? Então, a pesquisa, ela complementa e, na verdade, pode ser também a protagonista do processo de formação. O centro tem recursos também para contribuir nessa direção. O professor Jorge também pode colocar um contexto mais amplo da formação de pós-graduação na UFC. Professor Jorge, complemente, por favor. A gente já está caminhando para o final, mas seria importante também a sua complementação. E esse pessoal que vai se agregar, não é só da área de saúde, né, na área de medicina, quer dizer, da área de tecnologia, enfim, é uma massa de pesquisadores que vem das mais diferentes áreas da universidade.
Renato, exatamente. Veja só, o professor Soares, né, que é um dos artífices da proposta e está aí no comitê, por exemplo, é um físico, de fato ele é engenheiro químico, mas trabalha em física, física estatística e em complexidade. E aí é um dos que hoje atua muito próximo ao governo do Estado do Ceará em relação às definições das políticas, né, dos decretos que regulam a mobilidade, tudo isso, trazendo ferramentas muito finas de simulação, de inteligência artificial, de física para a saúde. Então, imagine só, talvez para o cidadão que não anteveja essa interdisciplinaridade, causa estranheza, que seja a física e a computação trazendo soluções para a saúde. Então, assim, é algo muito típico desse centro, em que a gente sai da caixinha das especialidades, né? Inclusive, um parênteses aqui é o seguinte, que classicamente se imaginava que inovação tecnológica no Ceará só podia ser feita assim, vou melhorar o cultivo da mandioca, da castanha de caju, porque é produto local. A gente vê aí, por exemplo, que a pandemia vem com um vírus, né? que envolve engenharia genética, física, matemática, computação, tudo para enfrentar uma mazela que nós não suspeitávamos que pudesse ser tão drasticamente influenciadora nas nossas vidas, né? E aí imagine que, por exemplo, a formação em saúde vinha sendo muito trabalhada em termos de endemias, de doenças de atenção básica, doenças tropicais, negligenciadas, e aí um vírus em escala global muda tudo isso, né? Então, mais uma vez, me reporto essa necessidade de que a gente tenha um pool de pesquisadores de várias especialidades para enfrentar problemas complexos. Então, esse é o aprendizado que nós temos do centro. É impossível resolver demandas postas pelo setor produtivo, que tem que se reinventar também. A complexidade do cenário econômico é tamanha para as empresas que, se não houver um pensamento de alta intensidade científica, elas não conseguem responder aos desafios da nova economia que está emergindo aí. Então, o centro tem, inclusive, esse aspecto de mudança de administração, tanto da academia quanto das empresas. Ou seja, não se pode fazer isso em resumo sem a gente, inclusive, repensar também como nós formamos profissionais. Né? Agora é difícil dizer, é formado em quê ou é doutor em quê? Vai ser difícil a gente definir isso, porque, de fato, o centro vem propositalmente para a gente, digamos, tirar essas amarras, essas couraças intelectuais que tanto são limitadoras. Muito bem. Professor Jorge, eu queria agradecer. Professor Jorge Lira, pró-reitor de pesquisa pós-graduação da Universidade Federal, professor doutor da UFC, professor doutor Rodrigo Porto, que é o pró-reitor adjunto de pesquisa. E lembrar também que a Universidade Federal, ela foi uma das 6 instituições que foram selecionadas. As outras foram a USP, Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que é um centro de excelência bastante importante no Brasil, o Senai Cimatec, lá na Bahia, e o Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT, de São Paulo. Essas 6 venceram o edital, mas 19 instituições participaram dessa rigorosa seleção que envolveu mais de 80 pareceristas, né, de assessoria, a produção me informa, assessoria inclusive internacional. Entre outubro do ano passado até março deste ano, o resultado foi conhecido agora no último dia 4, né, agora desse mês de maio. E que bom, né, que bela conquista da ciência, da inteligência. Por isso que eu agora estou entendendo a felicidade com a qual o reitor Cândido se expressou quando recebeu a informação de que a UFC entrou nesse clube aí de profunda excelência para gáudio e orgulho nosso, né? Todos nós. Parabéns. Professor Jorge Lira, muito obrigado, sucesso, parabéns a todos aí, a toda a comunidade acadêmica da querida universidade, a seus parceiros, professor Rodrigo também. Eu deixo para que vocês possam fazer alguma fala final e de antemão já agradecendo pela participação no programa. Professor Jorge. Primeiro e depois o Jorge faz o fechamento como pró-reitor titular. Eu diria apenas que espero, agradeço o convite, já tinha vindo antes aqui, o seu programa é sempre muito interessante nessa disseminação do que a Universidade Federal do Ceará faz. Espero já marcar com você, quem sabe daqui a um ano a gente voltar para conversar já sobre os resultados do Sereia, tá bom? Um abraço. Com certeza, eu estarei aguardando. Professor Jorge. Reforçar o agradecimento, Renato. É sempre uma pauta importante. Eu acho que você se tornando um dos maiores divulgadores científicos do Estado. Então, muito obrigado pela iniciativa, pela acolhida sempre muito generosa, atenta à universidade, né? Esse novo perfil de universidade que nós todos queremos, a sociedade almeja que seja aberta para ela, né? Isso. Então, muito obrigado, Rodrigo. Então, até a próxima. Parabéns ao UFC e o Questão de Ordem gosta muito de ser essa ponte, né? Esse instrumento de difusão
desses conhecimentos, dessas conquistas, não é? Da nossa UFC. A gente tem grandes parcerias com a academia, a Unifor também, que sempre participa. É muito bom. Parabéns a todos. A Universidade Federal, eu conversei aqui no programa com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal, professor Jorge Lira, que é matemático, né, doutor em matemática, e o Rodrigo Porto, que é o pró-reitor adjunto, que é da área da engenharia, é professor doutor da engenharia elétrica da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado a todos, prazer tê-los aqui no programa. O Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.